Olá, hoje vamos investigar um episódio quase esquecido da história brasileira, um evento que aconteceu nos últimos suspiros do Império, uma tentativa de assassinato contra Dom Pedro II. É um caso fascinante, porque, olhando de perto, ele serve como um verdadeiro termômetro do clima político e social que levaria à proclamação da República apenas 4 meses depois. Exato. E é importante destacar que toda a nossa análise hoje se baseia em um artigo detalhado do historiador e professor Reuven Feingold, da Universidade Hebraica de Jerusalém. Um ponto de partida fundamental. E para a gente contextualizar, vamos pensar em como a violência política reverbera. Em 2022, a então vice-presidente argentina Cristina Kirchner sofreu uma tentativa de atentado. Eu me lembro. O agressor era brasileiro. Exato. E imediatamente surgiram perguntas sobre motivação, sobre o clima de polarização. O Brasil de 1889 também se viu diante dessas mesmas questões. Então vamos reconstruir essa noite. Vamos lá. A cena é o Rio de Janeiro, capital do Império, na noite de 15 de julho de 1889. Uma noite fria de inverno. E a família imperial estava... Isso, a família imperial, o imperador Dom Pedro II, a imperatriz Teresa Cristina, a princesa Isabel e seu neto mais velho, o príncipe Pedro Augusto, está saindo do Teatro Santana. Que hoje a gente conhece como Teatro Carlos Gomes, ali na Praça Tiradentes. Era um programa cultural, né? Nada que indicasse perigo. Exatamente. Eles tinham acabado de assistir a um concerto de uma jovem violinista italiana, Giulietta Dionesi, uma menina prodígio de apenas 11 anos. 11 anos, nossa. Um evento da alta sociedade, uma noite que deveria ser de tranquilidade, de arte. Eles saem do teatro, atravessam a praça, em direção à sua carruagem, que os espera em frente ao famoso restaurante Maison Moderne. Um dos pontos de encontro da elite carioca na época. Perfeito. E é nesse momento, quando a família se acomoda no veículo, que um tiro rasga o silêncio da noite. É aqui que a história começa a ficar complexa. Um tiro contra o imperador. A primeira pergunta que vem à mente é: foi um ato político? Um republicano radical? Essa seria a conclusão lógica. Mas a realidade é bem mais estranha. O atirador foi rapidamente identificado como Adriano Francisco Augusto do Valle. Ok. E o perfil dele já desmonta a teoria de um complô. Ele era um jovem português de 20 anos, um caixeiro que estava desempregado e, segundo todos os relatos da época, estava completamente embriagado. Bêbado. Completamente. E sem nenhuma filiação política comprovada com o movimento republicano. Então, o grande atentado contra o monarca foi obra de um jovem bêbado e desempregado. A captura dele deve ter sido algo peculiar. Foi quase uma cena de comédia de erros. Adriano não tentou fugir. Ele foi encontrado pouco depois em um bar ali perto, ainda bebendo, e se vangloriando do que tinha feito. Se vangloriando? Sim. Dizia em voz alta que tinha errado o alvo, mas que não se importava, pois tentaria de novo. Era um misto de bravata e confusão alcoólica. Mas é no interrogatório que a mente dele se revela de uma forma ainda mais surpreendente. Ele solta uma frase que é a chave para entender muita coisa sobre aquele momento. É uma frase extraordinária. Ele declara: se houvesse atirado contra qualquer pessoa, teria desonrado a minha família, mas como foi sobre o imperador, considero-me honrado. Peraí, vamos analisar essa lógica. Atirar em um cidadão comum seria uma desonra, um crime baixo, mas atirar no chefe de Estado, o imperador, era um ato de honra. Isso é muito revelador. É uma lógica que, embora pareça delirante, nos diz algo fundamental sobre o final do Império. O imperador, para alguém como Adriano, talvez não fosse mais visto como uma pessoa. Mas como um símbolo. Exato, a encarnação de um sistema. Atacar o símbolo máximo do poder se tornava, na mente dele, um ato grandioso, quase heróico e não um crime vulgar. É o descontentamento social difuso se manifestando de forma individual e caótica. Faz todo sentido. Ele não precisava ser um republicano organizado para sentir que o imperador representava algo contra o qual ele deveria se insurgir. Perfeitamente. E com um evento desses, a imprensa deve ter explodido no dia seguinte.
Como os jornais lidaram com um atentado contra o imperador? A reação da imprensa é um dos aspectos mais interessantes, porque ela revela uma verdadeira batalha de narrativas. A maior parte dos jornais, especialmente os mais alinhados ao governo, correu para despolitizar o evento. Claro, era crucial para a estabilidade do regime que aquilo fosse visto como um ato isolado. Isso. A narrativa do lobo solitário, ou melhor, Do bêbado solitário. exatamente. Jornais como a Gazeta da Tarde e a Gazeta de Notícias foram categóricos. Usaram termos como loucura ou embriaguez e cravaram que o ato não tinha nenhuma significação política. O recado era claro: não se preocupem, o movimento republicano não tem nada a ver com isso. Era uma operação de controle de danos, basicamente. Mas imagino que nem todos compraram essa versão simplista. Sempre há quem enxergue um pouco além da fumaça, né? Com certeza. O Jornal do Comércio, um dos mais importantes da época, teve uma leitura muito mais sofisticada. Embora também não acusasse diretamente um partido, o editorial do jornal foi um alerta. E o que ele dizia? Ele falava de um violento sopro de revolta que abala o país. Ou seja, o jornal dizia, ok, o atirador pode ser um desequilibrado, mas ele não surgiu do nada, ele é um sintoma. Um sintoma de um mal-estar generalizado, de um clima de insatisfação que está no ar. Então, já temos duas versões competindo, a do incidente isolado e a do sintoma de uma crise maior. E as fontes mencionam uma terceira, que adiciona ainda mais pólvora a essa história. Sim, a versão do jornal Cidade do Rio é explosiva. Segundo eles, no momento em que a família imperial saía do teatro, um grupo de pessoas teria começado a gritar "Vivas a República!". Sério? Isso teria gerado um tumulto, com monarquistas respondendo com "Vivas ao Imperador". E foi no meio dessa confusão, desse confronto verbal, que o tiro de Adriano foi movido. Isso muda completamente o cenário. Se for verdade, o ato de Adriano deixa de ser o gesto de um bêbado no vácuo e passa a ser a faísca em um ambiente que já estava elétrico, polarizado. Exatamente. A ação dele pode ter sido catalisada por esse confronto imediato. Essa é a grande questão, então. Essa é a grande questão que os historiadores debatem. O gesto foi individual, mas o palco estava montado para que ele ganhasse um significado político imenso. Essa batalha de narrativas na imprensa mostra o quanto a sociedade brasileira estava dividida e nervosa. E no meio de tudo isso temos as figuras da elite. Imagino que a reação oficial do poder tenha sido de minimizar o ocorrido, o que disse uma figura como Rui Barbosa, por exemplo. A opinião de Rui Barbosa é um retrato perfeito da mentalidade da elite imperial, talvez de uma certa cegueira deliberada. Para ele, era simplesmente impensável que se tratasse de um atentado político. Impensável. Sim, ele escreveu que o imperador gozava de uma reverência profunda e universal. Na visão dele, o povo amava o monarca. Uma visão um tanto otimista, considerando o que estava por vir. Então, como ele explicou o tiro? Ele recorre à ciência, à medicina. Rui Barbosa atribui o ato a uma anomalia mental que cumpre a ciência estudar e julgar. Em outras palavras, era mais fácil e mais conveniente classificar Adriano como louco do que admitir a existência de uma fissura política profunda. Exato. Admitir isso seria admitir a fragilidade do próprio regime. Então, a elite intelectual escolhe o caminho da negação patológica. Mas fico pensando no alvo de tudo isso, o próprio imperador. Como Dom Pedro II lidou com isso nos bastidores? Dom Pedro II, já um político experiente e calejado, agiu com extrema astúcia. Sua principal preocupação não era com a punição do agressor. Mas com as consequências políticas do ato. Exatamente. Ele percebeu que transformar Adriano em um mártir ou dar muita publicidade ao caso seria um tiro no pé. Isso poderia dar força e visibilidade aos republicanos. Claro. O imperador, então, tentou abafar o processo. Ele orientou para que a acusação não fosse levada adiante com muito vigor. A estratégia era deixar o caso morrer, desaparecer do noticiário. Uma manobra de controle de danos. Uma tentativa de tirar o oxigênio da fogueira republicana. Mas como a história nos mostra, a fogueira já estava grande demais para ser contida. E como estava. É impressionante a velocidade dos acontecimentos. O atentado acontece em 15 de julho.
Apenas 4 meses depois, em 15 de novembro de 1889, a República é proclamada. Uhum. E o julgamento de Adriano do Valle, que o imperador tentou abafar, acontece logo depois da queda do Império, no dia 23 de novembro. A ironia disso é quase cinematográfica. É uma das grandes ironias da nossa história. O homem que atirou contra o imperador acabou sendo julgado não pelo Império, mas pela recém-nascida República. O julgamento se torna um evento bizarro, um anacronismo jurídico. Como o novo regime deveria julgar um crime contra o antigo. Imagino que a atmosfera no tribunal devia ser surreal. Quais foram os argumentos da defesa? A defesa se apegou à tese da embriaguez e adicionou outros elementos. Primeiro, argumentaram que ninguém da comitiva imperial ouviu o disparo, o que era estranho. Segundo, disseram que não havia marcas de bala na carruagem. Certo. E o argumento principal foi o de que Adriano havia ingerido absinto. Ah, o absinto, a fada verde, uma bebida fortíssima com fama de causar alucinações. Usar isso como argumento era uma forma de reforçar a ideia de que ele estava fora de si. Perfeitamente. O objetivo era pintá-lo como um indivíduo irracional cujas ações não tinham coerência política. E num tribunal republicano, essa tese encontrou um terreno fértil. Afinal, para que condenar um homem por atacar um imperador que já não estava mais no poder? O crime em si havia perdido sua gravidade simbólica. Exato. O ato perdeu o peso de ser um crime de lesa majestade, que era um dos delitos mais graves numa monarquia. Com o fim da monarquia, o crime meio que se esvaziou. E qual foi o veredito final? Adriano do Valle foi absolvido e imediatamente posto em liberdade. A absolvição foi a solução mais prática e politicamente conveniente para o novo governo. Libertá-lo era virar a página. Um gesto simbólico de que os crimes contra a coroa agora pertenciam ao passado. Isso. Depois de analisar todas essas peças, como podemos entender o significado desse atentado? Foi, no fim das contas, o ato de um desequilibrado ou um sintoma de seu tempo? Acredito que foi as duas coisas, e é isso que o torna tão emblemático. Adriano era, muito provavelmente, um indivíduo instável, agindo sob o efeito do álcool. Mas seu ato só ganha a dimensão que ganhou porque ele ocorreu em um contexto de profunda crise. Ele foi a pedra que, ao cair, revelou as imensas rachaduras na represa do Império. É uma ótima analogia. O atentado não derrubou a monarquia, mas ele expôs a vulnerabilidade dela de uma forma chocante. Mostrou que a tal reverência universal de que falava Rui Barbosa Era um mito. era um mito. A figura do imperador já podia ser alvo de um tiro em praça pública. Revelou que o pacto social que sustentava o império estava rompido. O tiro de Adriano não foi a causa da queda, mas foi um dos últimos e mais audíveis tremores antes do terremoto. E o que aconteceu com ele, o homem que por uma noite se tornou o centro das atenções do Império? O que foi feito de Adriano do Valle? Ele teve um fim que contrasta radicalmente com a notoriedade de seu ato. Após ser solto, ele desapareceu dos registros. Sabemos que morreu jovem, aos 36 anos, de tuberculose pulmonar. Jovem. Sim, foi em 1903, no município de Miracema, no interior do estado do Rio de Janeiro. Um fim discreto, anônimo, para o homem cujo disparo ecoou por todo o Brasil. Isso nos deixa com uma reflexão final, não é? Quantas vezes na história um evento aparentemente isolado, o ato de um único indivíduo, na verdade captura e antecipa uma transformação social gigantesca que está prestes a acontecer? É uma pergunta essencial. Muitas vezes focamos nos grandes generais, nos políticos, nas datas oficiais, mas são esses pequenos episódios, essas histórias marginais, que nos dão a verdadeira textura de uma época. O tiro de Adriano do Valle é um desses momentos. Para quem se interessou e quer ir mais a fundo, o artigo que baseou nossa conversa aponta algumas fontes muito ricas. Sim, duas delas merecem destaque. A primeira é o portal Brasiliana Fotográfica, que tem um artigo excelente sobre o atentado, com imagens e documentos da época. A outra são os anais do encontro da AMPO Rio, a Associação Nacional de História. Lá tem análises mais acadêmicas, imagino. Isso. Lá é possível encontrar análises sobre como o processo criminal de Adriano foi coberto pelos jornais, detalhando essa guerra de narrativas que discutimos.
Muito obrigado por haver estado conosco. Não esqueça de se inscrever gratuitamente no canal e desde já convidamos vocês a acompanhar o próximo episódio.